crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais uma videoaula, ok? Nessa videoaula, teremos aí mais um conteúdo de matemática, tá? Abra o seu módulo na página 53, módulo de matemática, página 53, módulo 31 de matemática. Nele, você vai encontrar o conteúdo pirâmides, triângulos e quadriláteros, tá? Ele vai estar retomando esse conteúdo de geometria que vocês já observaram alguns, já tem alguma base, algum conhecimento adquirido do ano passado, né? Adquirido desse ano também, né? Certo? E nessa aula nós vamos reforçar alguns conhecimentos, tá? E aí, aparece para vocês essa imagem, olha que imagem mais linda, não é isso? Aí diz aqui, um castelo de conto de fadas na aula de matemática? Que assunto de matemática poderia ter relação com essa imagem, né? Vamos relacionar esse castelo, né, com a matemática. Para dar uma dica, observe aí, ó, o título do bloco de hoje, do módulo de hoje, né? E aí dá para a gente observar que esse castelo, ele está de propósito aqui no nosso na primeira folha do nosso bloco. Para quê? Para que a gente possa observar justamente o quê? Justamente, né, as formas geométricas que vem falando aqui no título do nosso módulo, não é isso? A gente consegue observar aí, ó, várias formas geométricas. A gente consegue perceber aí a presença de cilindros, ó. Lembra que Tia Aline falou sobre isso na última aula nossa de geometria, né? A gente viu aí algumas formas geométricas espaciais, formas geométricas planas, não foi isso? A gente percebeu também a presença de pirâmides, não é isso? Pirâmides de base quadrada, pirâmides de base triangular, não é isso? A gente percebe também, ó, a presença aí de quadriláteros. O que são quadriláteros? Quem lembra? Quadriláteros são formas geométricas, né, que possuem 4 lados. Quadriláteros, quadrados, não é isso? São a mesma coisa, eles têm 4 lados, tá? Então, a gente consegue perceber a presença de quadrados, né? De triângulos. Olha aqui uma forma de triângulo nessa pirâmide. Ó, um triângulo aqui, não é isso? Nessa pirâmide a gente pode encontrar nela, ó, 4 lados. Um desse lado, um desse outro lado voltado para lá, um desse lado voltado para cá e outro do outro lado voltado para lá, não é isso? Por quê? Porque ele é de base quadrada, não é isso? Ele vai ser lá de base quadrada e ele tem aí, ó, 4 triângulos que formam essa pirâmide, não é isso? Nós vimos também que as pirâmides podem ter base triangular, não é isso? Olha aqui, ó, mais uma pirâmide, certo? Então, a gente consegue observar aí nesse castelo, né, nas formas desse castelo, várias formas geométricas, né, que a gente já estudou. Formas espaciais, não é isso? E também dá para observar formas planas nesse castelo. Polígono e não polígono, tá? Esse conteúdo de polígono, ele vai continuar com vocês até... vocês vão continuar revisando esses conteúdos até mais ou menos o 5º ano, tá? Você já estudou. Nas aulas de geometria, você tem estudado diversas formas espaciais e planas em obras de arte e edificações, ou seja, em construções, tá? Como, por exemplo, castelo. Exploramos os sólidos geométricos e os classificamos.
entre polígonos e não polígonos. Você também estudou o cubo e a sua planificação e pôde estabelecer relação entre a geometria e a arte. Nessas aulas, vamos estudar mais detalhadamente um dos sólidos geométricos que você conheceu e os elementos que o compõem. Mas, antes, vamos recordar a nomenclatura de algumas formas planas, iniciando com uma obra de arte. Na imagem ao lado, de autoria de Ramello, recebeu o nome Festival das Formas Geométricas Planas. Nessa imagem, há formas que são polígonos, há quadrados, triângulos, retângulos, paralelogramos, trapézios e também existem hexágonos. Polígonos são formas planas limitadas por linhas retas. Já o círculo, né? O círculo é uma forma plana, mas ele já não é um polígono, ok? Ramello, Hilton Andrade de Mello, conhecido como Ramello, graduou-se em Engenharia Eletrônica e Nuclear na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, tá? Em 1962. Depois de atuar na carreira científica, tem se dedicado às artes plásticas. Tem uma pequena fotografia dele. Olha aí esse quadro que ele coloriu, que ele pintou, né? Então, ele é cheio de formas geométricas planas, né? Os polígonos. Esses polígonos, lembre, né? Eles são o quê? Eles são figuras geométricas planas, compostas de linhas retas que não se cruzam, não é isso? Não foi isso que nós aprendemos na nossa aula? Aprendemos aí, ó, que se ele tem forma reta, se o polígono é composto por linha reta, o círculo ele fica fora dessa classificação, não é isso? Porque ele não possui essa linha reta. Nós conseguimos identificar aqui, ó, dentro desse quadro. Olha, os trapézios, não é isso? A gente consegue encontrar aqui um paralelogramo, né? Como nós aprendemos lá na nossa última aula. O triângulo, olha esse triângulo aqui, ó. Triângulo por quê? Porque ele é formado por 3 lados, né? Três ângulos. Olha um outro triângulo aqui, mas o formato dele é diferente desse, ó. Esse aqui também, ó. Outro triângulo diferente. Olha o hexágono, não é isso? O hexágono é uma forma geométrica formada por 6 lados, né? Por 6 linhas retas, ó. Outro quadrilátero aqui, ó. Outro quadrilátero, que são figuras formadas por 4 lados, ok? Aqui nós temos, ó, outro círculo roxo bem grandão, tá vendo, ó? Enfim, nós podemos encontrar aqui, ó, várias formas geométricas, ok? A estrela Tchaline é chamada de decágono. Por quê? Porque possui 10 linhas retas. Se ela possui 10 linhas retas, ela é chamada de decágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Decágono, uma figura geométrica formada por 10 lados, tá? A gente pode observar aí o cubo. São várias formas planas, não é isso? São os polígonos. E aí, nesse quadro, nós podemos identificar muitos polígonos, ok? Tchaline, e aqui nós temos um polígono? Não, porque a classificação de polígono, o que ele diz para a gente? É uma figura geométrica formada por linhas retas que não se cruzam. E aqui nós temos, ó, temos as linhas que estão cruzadas. Se as linhas estão cruzadas, não forma polígono, tá? Aqui também nós temos a forma circular, que não se encontra. Então,
Não é linha reta, não é polígono. Não se encontra, não é polígono. Aqui, ó, a mesma coisa, ok? Não se encontra, certo? Não é polígono, tá? Página 55. Formas espaciais nas construções. Se nós estivéssemos na sala de aula hoje, nós estaríamos observando aí, Tia Aline ia levar alguns triângulos para vocês. Iria mostrar triângulos de tamanhos e de formas diferentes, com lados diferentes, né? Observaríamos aí algumas pirâmides, observaríamos algumas formas geométricas, tá? Estaríamos também trabalhando hoje com o Tangram, certo? Como nós não teremos essa aula prática, a Tia Aline vai estar ajudando vocês, respondendo junto com vocês as atividades do módulo de hoje, ok? Essas observações, elas são importantes para ajudar vocês na resolução desses exercícios, né? Se vocês tiverem ou quiserem relembrar algumas das formas geométricas, eu já gravei uma aula mostrando todas essas formas geométricas, mostrei as formas planas, os polígonos e as formas espaciais, tá? Já gravei, já tem ela lá no YouTube, que eu gravei, se não me engano, na segunda unidade e mandei para vocês, ok? Então, na aula de hoje eu vou dar os exercícios, mas nós iremos responder juntos, tá bom? Agora vamos rever a imagem de abertura. Neste castelo, que parece de contos de fadas, observe que muitos elementos de sua estrutura lembram os sólidos geométricos que a gente já estudou, não é isso? Então, nós vimos aí, ó, muitas figuras de formas espaciais, como as que nós já estudamos, como a Tia Aline falou lá na abertura do módulo, não é isso? Nós podemos ver aí, né, os paralelepípedos, nós podemos ver os paralelepípedos, os cilindros, nós podemos ver as pirâmides, não é isso? Todas essas formas espaciais, elas estão presentes aí na construção desse castelo, ok? Primeiro, identifique os sólidos geométricos na imagem e escreva o nome dos sólidos que você conseguiu identificar. Então, a gente consegue perceber a presença de prismas, não é isso? Prisma de base triangular. Percebemos o cone, né? Olha lá o cone, ó, não é isso? O prisma, né? O cilindro e a pirâmide. Página 56. Seu professor vai disponibilizar uma pirâmide conhecida com a que você identificou na imagem de abertura e uma folha de papel sulfite. Letra A. Você se lembra do nome dessa pirâmide? Então, se nós estivéssemos lá na sala, eu estaria mostrando para vocês aí uma pirâmide de base quadrada. Ok? Desenhe abaixo o esboço a sua planificação. Isso aqui é o desenho, ó, da pirâmide de base quadrada, ok? Se a gente dobrar cada uma dessas linhas retas, ok? Que vai formar aí, ó, cada triângulozinho, dobrou o papel aqui, dobrou o papel aqui, aqui, aqui e aqui, a gente encontra aí uma pirâmide, tá? Uma pirâmide de base quadrada. Não fique preocupado, porque essa atividade, geralmente essa atividade de formação de formas, né, de construção de formas geométricas, ela costuma se estender. Então, provavelmente você vai fazer uma atividade dessa no ano seguinte, ok? No ano seguinte, até no quarto ano, quinto ano, há a possibilidade de vocês estarem fazendo também. A pirâmide é um sólido geométrico. Suas faces representam a superfície da pirâmide. É como se fosse uma casquinha, por isso podemos dizer superfície da pirâmide, pois ela é oca. Imagine um ovo. Quando ele cozido, ele pode ser um sólido não geométrico na sua casca.
e sua casca corresponde à sua superfície, ou seja, a superfície do ovo. Designamos planificação da pirâmide a representação de sua superfície, que pode construir a representação da estrutura de uma pirâmide, né? Então, essa aqui é o que? A planificação da pirâmide, não é isso? Ela é são os lados que compõem a pirâmide de base quadrada, tá? Lá no nosso videozinho, Tia Aline mostrou a pirâmide, né? E aí mostrou também que, né, o apoio dela quadrado, por isso base quadrada, não é isso? Aí dá uma explicação solicitando a vocês que imagine o sólido geométrico como um ovo, né? A parte de fora do ovo, a casca, seria o que? A planificação, a forma plana, a forma do ovo, não é isso? E ele fala que da mesma forma é o que? Uma pirâmide, ok? A pirâmide aqui é como se ela fosse o ovo quebrado, ela está toda quebrada, toda desmontada, não é isso? Mas se montar novamente, ela vai ficar aí, ó, a base quadrada e os triângulozinhos, ok? Página 57. Planificação da superfície da pirâmide. Você já estudou os poliedros e seus elementos. No módulo 12 do caderno 2, você estudou os sólidos geométricos e classificou-os em 2 grupos, os poliedros e os não poliedros. Você também estudou que todo poliedro é formado por faces, arestas e vértices. A pirâmide da base quadrada é um poliedro. Ele tem 5 faces laterais, cinco faces, 4 faces laterais triangulares e uma quadrada, além de 5 vértices e de 8 arestas. Então, vamos recordar lá. Tia Aline falou que cada uma dessas partes aqui, ó, por exemplo, esse triângulo, essa forma desse triângulo que aparece para vocês, não é isso? É a face. O que seriam as vértices? As dobraduras. Lembra que Tia Aline ainda, ó, pegou a canetinha e foi marcando e mostrando para vocês o que são cada uma das partes. Então, ó, aqui nós teríamos uma dobradura, que é o encontro das linhas retas. Eu teria aqui uma vértice. Olha outra vértice aqui atrás, ó. Outra vértice aqui atrás, tá vendo? Outra vértice aqui atrás. Que seriam essas vértices, Tia Aline? Lembra a gente aí, por gentileza? As vértices seriam as dobraduras, os pontos de encontro de quem? De cada linha reta. Então, ó, a vértice é o encontro dessa aresta, ou seja, desta linha com esta linha. Ok? Observe que a formação do triângulo, ele tem essas linhas, ok? Cada uma dessas linhas é chamada de quê? De arestas, lembrou? Pois é, então, o encontro dessas duas linhas, dessas duas arestas aqui forma uma vértice, o encontro dessas duas arestas aqui forma outra vértice, esse encontro dessa outra aresta aqui forma outra vértice. Olha do outro lado lá da pirâmide, ó. Na outra face da pirâmide, ó. Essa linha com essa linha, ou seja, essa aresta com esta aresta. Aqui, ó. Aqui nós temos esse encontro dela aqui. Aliás, esse encontro dessa linha aqui com essa aqui. Uma vértice. Olha outra vértice aqui. Outra vértice aqui, que são os encontros, tá vendo? E a face, olha só, a face é a forma geométrica que ele formou. Então, aqui eu tenho uma face, que é um lado do triângulo. Aqui eu tenho outra face, que é o outro lado do triângulo, né? Eu tenho um triângulo aqui
eu tenho um triângulo aqui. Vai depender do meu campo de visão a respeito da pirâmide. Aí eu vou conseguir ver mais faces dessa pirâmide, né? Conseguir identificar aí o número de triângulos, ok? Pronto. Relembramos aí o que é face, o que é vértice e o que é aresta. Vamos continuar, tá? Vamos continuar com a nossa revisãozinha da aula de hoje, tá? Agora vamos estudar a planificação de diferentes tipos de pirâmides. Observe essa pirâmide de base triangular. Essa planificação quer dizer o quê? Essa construção, certo? Dessa pirâmide, tá? Essa aqui, ela tem a base quadrada, ou seja, embaixo dela vai ter um quadrado, ok? Vai ter um quadrado, uma forma geométrica composta de 4 lados. É como se aqui, ó, lá do outro lado, ó, dá para dar a visão de quem estaria para o outro lado. É como se tivesse outra linha aqui, certo? Dividindo mais 2 triângulos. E agora, um quadrado unindo todas essas vértices. Essa, com essa, com essa e com essa. Formando aí, então, um quadrado, ok? Bem, vamos continuar. Quais são as formas geométricas das faces dessas pirâmides? Então, elas são 4 triângulos, né? 3 faces que são laterais, ó, uma desse lado, uma desse, uma lá atrás e outra aqui no cantinho, ok? E uma base, ok? Agora aqui, ó, aqui nesse triângulo, o que a gente pode observar? Já na base dele, ó, nós temos aqui um triângulo, ó, na base. Ele já não é de base quadrada, ele é de base triangular. Significa que o apoio dessa pirâmide, não é isso? Não é um quadrado, é um triângulo. Então, por que o nome desta base é pirâmide de base triangular? Porque a base desta pirâmide é um triângulo, ok? Terceiro, página 58. Assinale com X as figuras que representam a planificação das superfícies das pirâmides de base triangular. Então, nessas pirâmides aí de base triangular, não é isso? Nós temos a letra A e nós temos a letra B, que é possível formar aí o quê? Pirâmides com essas planificações, não é isso? Ou seja, pegou a pirâmide e abriu, né? Desdobrou, certo? Então, ficaram essas formas aqui, ok? Exercício, página 59. Você notou que existem pirâmides em formas com outras formas na base. O nome dessa pirâmide é dado pelo polígono pelo qual ela representa. Veja as representações e os nomes de algumas pirâmides no quadro a seguir. Então, aqui nós temos a pirâmide de base quadrada, porque a gente percebe que ela tem 4 triângulos formando, né, a sua lateral, não é isso? E nós temos aqui, um quadrado, formando o quê? Formando a base dela. Tia Aline vai destacar aqui para vocês apenas a base, para vocês entenderem ou relembrarem por que ela é chamada de base quadrada, ok? Então, aqui, nós temos aqui, um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, ok? Então, por isso, são 4 lados, ela é de base quadrada, porque a base dela tem 4 lados, ok? Vamos observar agora esta outra pirâmide. Nessa pirâmide aqui, ela é uma pirâmide de base pentagonal. Pentagonal porque ela forma um pentágono.
Um pentágono é uma figura geométrica formada por 5 lados, ok? É um polígono formado por 5 linhas retas. 1, 2, 3, 4, 5 linhas retas. Então, uma forma geométrica formada por 5 linhas retas é um pentágono, ok? Então, o nome desse polígono aqui, ele é pentágono. Por isso, essa pirâmide é de base pentagonal. Observe agora, ó, uma pirâmide de base hexagonal. Olha só. A gente percebe aqui hexagonal, por quê? Porque forma um hexágono, uma forma geométrica formada por 6 lados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Formou o hexágono. Então, essa pirâmide, ela é de base hexagonal, ok? Se tivesse uma pirâmide de base triangular, né, como a da imagem anterior, não é isso? Ela seria aí, ó, a pirâmide de base triangular, porque a base dela teria o quê, ó? 1, 2, 3 lados, ok? As figuras 1 e 2 representam as planificações das superfícies de duas dessas pirâmides. Temos aí, ó, a figura de número 1, não é isso? Que tem aqui, ó, um hexágono, né? Dá pra gente perceber, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa figura 1 é o quê? É a pirâmide de base hexagonal. É como se ele tivesse pegado aqui, ó, e cortou aqui, ó, a ligação desses triângulos, não é isso? E abrisse ele todo como se fosse até uma flor, não é isso? Então, tornou aí, ó, a pirâmide de base hexagonal uma forma plana, ok? E aqui nós temos a figura 2. Olha a base da figura 2 aqui ao centro. Perdão. Olha a base da figura 2 aqui ao centro, ó. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, se ela tem 5 lados, ele é um pentágono, ó, um pentágono ao meio. Então, essa é uma pirâmide de base pentagonal, ok? Página 60. Primeiro, complete as frases. Letra A. A figura 1 é a planificação da superfície de uma pirâmide de base hexagonal, não é isso? Como eu disse para vocês, ó, tem um hexágono aqui ao meio, né? Ao centro, na base, ok? Então, né? Hexagonal. E na figura B, letra B, a figura 2 é a planificação da superfície de uma pirâmide de base pentagonal. Como eu disse para vocês, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados formou um pentágono, ok? 2. O nome da forma geométrica que aparece nas duas planificações da pirâmide é o triângulo, ok? A gente percebe aí, ó, que o triângulo é a forma que surge em cada uma das formas, não é isso? Tanto na de base quadrada, pentagonal e hexagonal. Olha aqui, ó. Triângulo aqui, aqui. Cada uma das laterais nós temos aí, ó, triângulos, ok? Escreva um bilhete a um amigo de uma outra turma contando o que você aprendeu sobre as pirâmides. Você vai colocar aí na terceira questão o que você já entendeu até aqui a respeito de pirâmides, ok? Página 61. Vamos agora observar um pouquinho dos triângulos, tá? Observe novamente a obra Festival de Formas Geométricas Planas do artista Ramello. Primeiro, assinale os diferentes triângulos dessa obra. Então, você vai marcar aí, ó, todo triângulo que você identificar, certo? Seja de que formato for, certo? Dos tamanhos que ele for, qualquer tamanho, você vai marcar o triângulo com um X.
triângulo o polígono que possui 3 lados, ok? Você já reparou que existem diferentes tipos de triângulos, né? Então, a gente consegue perceber aqui, ó, que esse triângulo, como a Tia Aline falou, por exemplo, lá no iniciozinho, ele é totalmente diferente desse triângulo aqui, não é isso? Que é diferente desse outro triângulo aqui. Então, a gente consegue identificar nessa mesma pintura, a gente consegue identificar triângulos diferentes. Observe-os aqui, ó. A gente consegue identificar triângulos, por quê? Por que eles são triângulos? Porque ele tem 3 lados diferentes. Todos os 4 triângulos aqui, ó, eles são diferentes. O que eles têm de diferentes? Ó, o tamanho da linha reta. Essa linha reta não é do tamanho dessa linha reta, tá? Que também não é do tamanho dessa linha reta. Nós podemos ter triângulos também que possuem, ó, 2 linhas retas do mesmo tamanho e uma que tenha um tamanho um pouquinho diferente. Nós podemos ter um triângulo com as 3 linhas retas do mesmo tamanho ou 3 lados iguais, ok? Nós podemos observar alguns triângulos aí que parece que ele vem aqui, ó, como se ele viesse da base, né, fosse a metade de um quadrado, né? Isso é como se tivesse pegado, por exemplo, um retângulo e pá, tirou uma parte dele aqui, ó, e formou uma lateral, ok? Também aqui, ó, com 3 lados diferentes, não é isso? Letra A. Que diferença há entre esses triângulos? Não vale dizer as cores, ok? Então, a gente percebe que eles são o quê? Você vai responder aí que eles são triângulos diferentes. Por quê? Porque eles possuem lados de tamanhos diferentes, outros possuem lados iguais, outros possuem apenas 2 lados iguais, um lado diferente, ok? E quando uma forma é considerado triângulo? Quando a forma tem 3 lados, ok? Página 62. Continue as sequências construídas com triângulos, ok? Então, você vai continuar fazendo a pintura da sequência, ok? Aqui nós temos, ó, roxo, formou quadrado aqui, verde, formou quadrado aqui também, 1, 2, 3, 4, não é isso? Em formato de losango. O losango possui 4 lados também, ok? Juntou 2 triângulos aqui, formou um quadrado, 2 triângulos aqui, formou um quadrado, ok? 2 aqui formaram losango. Você vai continuar a pintura, ok? E aqui, o motivo de uma sequência de triângulos coloridos foi repetida 3 vezes. Descubra as cores dos triângulos desses motivos, ok? E aí você vai fazer o colorido dos triângulos, ok? Página 63. Nós temos aqui, ó, uma imagem de um geoplano, ok? É como se fosse uma forma de madeira, de plástico, que vem esses pininhos em cima dele. É como se fossem pequenos pregos, ok? O geoplano é um instrumento utilizado para representar formas geométricas planas. Então, aqui a gente consegue perceber, ó, a presença dessas formas geométricas planas, ok? Aqui nós podemos observar um triângulo, aqui, ó, um cubo. A gente consegue perceber aqui também, ó, um outro retângulo, não é isso? A gente percebe aqui um triângulo, não é isso? A gente percebe aqui também, ó, outro triângulo. Olha esse triângulo totalmente diferente desse, tá vendo? A gente percebe aqui um losango, não é isso? A gente percebe várias formas geométricas planas nesse geoplano, ok? O que seria isso aqui? Seria como se fossem borrachinhas, ó, juntando esses pinos e formando aí uma forma geométrica, ok? O que você vai fazer aqui? Você vai imaginar que isso aqui também é um geoplano, ok? O que você vai fazer?
você vai criar uma sequência usando quadrados e retângulos, certo? Pode ser uma sequência como essa, ok? Pode fazer aí, ó, vários desenhos unindo essas formas todas aí, ok? Colocando essas formas aí, quadrados, triângulos, losangos, ok? Página 64. A geometria no Tangram. Era outra aula prática que nós iríamos fazer, né? A observação do Tangram. No Tangram, a gente observa a presença de todas essas peças, ok? Vamos lá. Vamos estudar um tipo de triângulo cujo formato aparece nas peças do Tangram. Você conheceu esse quebra-cabeças no primeiro ano, lembra? Então, ele não é uma peça desconhecida de vocês. A gente percebe lá no Tangram que nós temos dois quadriláteros, né? Duas figuras planas com forma de quadrados. Nós temos aqui, ó, o amarelo, que é um quadrado, e nós temos o azul, que também é outro quadrado, não é isso? Esse paralelogramo, ok? E depois, no restante, nós temos o quê? Nós temos triângulos. Nós temos triângulos aí de formatos diferentes. Então, nós temos esse vermelho, que é um triângulo. Esse verde é um triângulo. Esse roxo, esse outro verde mais escuro e esse rosa. Todos eles são aí triângulos, não é isso? Então, aí nós temos a composição do triângulo e através do triângulo dá para a gente fazer, né, a construção de várias formas, tá? Primeiro, observe as peças do Tangram que o professor disponibilizou ao seu grupo. Quantos triângulos há no Tangram? Você conta aí, ó, e identifica 5 triângulos, ok? Letra B. Esses triângulos, eles são iguais? Explique sua resposta. Então, os 5 triângulos, eles possuem a mesma forma, mas não são todos iguais. Há 2 triângulos grandes iguais, 2 triângulos pequenos iguais e um triângulo médio, ok? Então, a gente consegue perceber o quê? Que nós temos aí, ó, 2 triângulos que são parecidos, nós temos mais 2 triângulos parecidos e um que é totalmente diferente, né, de tamanho médio, tá? Mesmo eles tendo composições de lados diferentes, tá? São triângulos porque possuem 3 lados. 2. Componha triângulos com as peças do Tangram de acordo com as orientações abaixo. Em seguida, represente esses triângulos usando desenhos. Então, aí, né, se nós estivéssemos na sala de aula, nós estaríamos fazendo algumas formas utilizando esse Tangram, ok? Com esse mesmo Tangram, estaríamos respondendo aí a página 65, né? Componha um triângulo com 3 peças do Tangram, então nós estaremos fazendo aí, caso você queira desenhar as 3 peças do Tangram, você pode, ok? Mas aí algumas sugestões aí na letra B e na letra C, né? Fazer um triângulo com 4 peças do Tangram. Mesmo utilizando os quadrados e os triângulos, a gente montaria, né, um triângulo grande formando 3 peças na letra B, um triângulo grande formando 4 peças do Tangram na letra C, ok? Em casa, página 66. Na folha de sulfite em que você desenhou o contorno do prisma de base quadrada em sala de aula, faça o que se pede. Pinte o interior de cada uma das formas que você desenhou. Essa atividade aqui, né, já vai ficar um pouco mais complicada para vocês desenharem, ok? Para vocês pintarem. Aqui você vai desenhar o esboço da planificação, ou seja, da página, vamos voltar aqui, da página 56, que seria esse desenho aqui, ó. Você vai refazer naquele espaço lá do em casa, ok? Número 2.
A imagem a seguir é a planificação da superfície de uma pirâmide. Então, aqui nós temos, ó, um triângulo, não é isso? Formado por 1, 2, 3, 4 triângulos. No meio, na base desses 3 triângulos laterais, nós temos um outro triângulo aqui no meio. Então, dá para me identificar aí a presença dessa pirâmide e saber que nessa pirâmide eu tenho aí, ó, uma base triangular, ou seja, uma base de um triângulo, de uma forma que possui 3 lados. Página 67, né? Tá pedindo para posicionar mais uma vez a forma de papel sulfite. Não terá como nós realizarmos essa atividade, porque esse papel e essa forma, né, não está com vocês. Não estaria como a gente está observando através desse papel e esse tangram em casa, tá? Número 3. Pinte os triângulos nas figuras para formar os quadrados. Forme um quadrado para cada figura. Então, aqui nós vamos fazer o quê? Nós observamos que nós temos um quadrado, né? E esse quadrado, ele é formado de quê? De 4 quadrados, ok? E esses 4 quadrados que formam esse quadrado, nós temos triângulos, né, dentro dele, formando cada quadrado. Ou seja, você vai fazer a pintura dessa forma, ok? Vai ficar uma arte bem bonita aí, ok? Você vai pintar cada uma das figuras para formar aí os quadrados, tá? Então, nós temos quadrados aqui, não é isso? Nós temos 4 quadrados aqui. Nós temos um quadrado por fora, ok? E nós temos ainda um quadrado aqui em forma de losango, ok? Que vocês podem escolher qual é a forma que vocês vão escolher para pintar e destacar esses quadrados, ok? Aí, número 4. Quantos triângulos aparecem nessa figura? Né? Nós percebemos aqui que nós temos um triângulo aqui fora, não é isso? Que é formado por outros triângulos, ó, 1, 2, 3, 4, que formam, ó, o triângulo todo amarelo, não é isso? O número 5. Então, na figura há 5 triângulos. Então, um triângulo grandão amarelo, né? 2, 3, 4, 5, ok? O maior e mais os 4 menores que o compõem. Não pare até se orgulhar de você. Eu quero que vocês saibam que eu estou muito orgulhosa de vocês por toda a dedicação, por todo o empenho, certo? Em realizar todas as atividades e por vocês estarem sendo tão bons alunos e filhos também, ok? Beijo no coraçãozinho de vocês e até nossa próxima aula.